Bom, chegamos aqui à resolução da questão 10 da bateria de desafios que eu enviei por e-mail para todos aqueles que se inscreveram em nosso simulado aí do dia 13 de fevereiro, tá ok? Eu espero que você tenha tentado resolver a questão. Se não tentou, tenta agora, antes de ver a resolução, tá bem? Eu trago aqui sempre o enunciado para você tentar fazer sozinho e aí volta para conferir aqui a resolução passo a passo. Essa questão que, na minha opinião, dentre as 6 que eu mandei, era mais complexa, digamos assim. Tá? Mas você vai ver que não era tão difícil assim. Tá? Era difícil por conta do tempo necessário para estruturar, mas depois que você entende o que você precisa fazer, você consegue até resolver aí dentro de um tempo legal. Eu diria até 2, 3 minutos no máximo, tá bom? É o tempo que geralmente as plataformas disponibilizam, né, por questão para você resolver. Então o enunciado dizia o seguinte: qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente um número de 5 dígitos cujo dígito mais à esquerda seja igual a 1 e o dígito das unidades seja igual a 9, dentre todos os números ímpares de 5 dígitos que possuem dígitos diferentes? Só de você ler isso aqui já dá um pouquinho de dor de cabeça, né? E você já tende a ficar um pouco nervoso ou nervosa na hora da prova. Porque é difícil, eu confesso que é difícil de primeira você já entender de cara o que o problema está querendo. Então você lê uma vez, aí você respira fundo, lê de novo, e aí já fica preocupado com o tempo, mas não tem problema. A gente está aqui treinando, beleza? E eu vou ensinar para você alguns macetes. Para chegar na hora da prova, você vai estar bem mais confiante para fazer o teste. Então, olha só. Eu quero saber a probabilidade, tá, de eu escolher aleatoriamente um número de 5 dígitos cujo dígito mais à esquerda seja igual a 1, o das unidades, que é o da direita, né, o último. Precisava saber isso para resolver. Tem que ser igual a 9, dentre todos os números ímpares de 5 dígitos que possuem dígitos diferentes. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Calculo qual é a quantidade total que eu vou colocar no denominador e vou calcular a quantidade total também das possibilidades do numerador e vou calcular a probabilidade, tá ok? Nesse caso aqui, eu preferi calcular primeiro o do denominador. E qual é o denominador? Serão os números ímpares de 5 dígitos que possuem dígitos diferentes. Então, eu coloquei aqui, olha, 5 campos, porque são 5 dígitos, e vou considerar que vou pensar em todas as possibilidades. Por onde eu começo? Bom, o problema diz que esses números precisam ser ímpares. Se o número é ímpar, quantas possibilidades eu vou ter de dígitos, né, para colocar na casa das unidades? São 5. Quais são esses números? 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Para ser ímpar, tem que terminar com um desses 5 dígitos. Não pode terminar em 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Tá ok? Então, 5 possibilidades. Além disso, você pode se perguntar, Vitor, então eu vou fazer de trás para frente. Se você tentou fazer isso, provavelmente você se enrolou. Por quê? Porque o próximo número aqui que eu vou colocar o total de possibilidades é o primeiro. Por que é o primeiro? Porque tem restrição. E qual é a restrição? O primeiro número não pode ser 0, porque senão não seria um número de 5 dígitos. E o problema diz que os dígitos têm que ser diferentes. Então não pode ser 0 e nem o número que eventualmente eu colocar aqui. Então, se eu tenho um total de 10 dígitos possíveis, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 possibilidades ao todo. Não pode ser o 0, não pode ser o 5. Então, tirando essas duas, me restam quantas possibilidades? 8. Então, agora que eu já fixei a quantidade de possibilidades que eu posso colocar no algarismo ali das unidades e no algarismo, né, no primeiro algarismo desse número, agora eu já sei o seguinte. Pô, eu já usei um número aqui, já usei outro, tem um total de 10. Me restam quanto aqui para colocar na próxima? 8. Depois que eu escolher esse, vão me restar quantos? 7. E depois que eu escolher algum, vão me restar 6. Fazendo aqui essa multiplicação, eu tenho um total perdão, de 13.440 números possíveis dentro de quê? Que números são esses? Que quantidade
É essa, Vitor. São todos os números ímpares de 5 algarismos que possuem dígitos diferentes. São 13.440. Beleza? Esse é o meu universo, é o meu denominador. Eu tendo a calcular o universo primeiro. Ah, Vitor, eu calculei o numerador primeiro. Não tem problema, tá? Daria no mesmo. Agora o segundo passo é o seguinte. Agora eu vou calcular a quantidade total de números de 5 dígitos, cujo dígito à esquerda é igual a 1 e o dígito das unidades, ou seja, o mais à direita é igual a 9, dentre os anteriores. Isso é muito importante. Vou até sublinhar aqui, tá? Porque se você simplesmente calculou total, você não ia achar uma resposta, tá? Porque ele chega aqui, ó, dentre todos. Então tem que estar no conjunto desses números aqui de cima. E como é que a gente vai fazer isso? Novamente, número de 5 dígitos, vou pensar caso a caso. Eu já sei qual é o algarismo mais à esquerda, ele tem que ser igual a 1. Esse 1 aqui não é de 1, tá? Antes que você se confunda. Ah, mas que 1 é esse? Ah, você colocou 1 porque ele tem que ser 1? Não, é porque só tem uma possibilidade, que nesse caso é 1, mas poderia ser 3. Tá? Se o problema falasse assim, o dígito mais à esquerda seja igual a 3. Aqui eu colocaria 1 também. Por quê? Porque é uma possibilidade, tá? Eu estou calculando as possibilidades. Importante reforçar isso. No algarismo das unidades também só tem uma possibilidade, que é qual número? É o 9. E a partir daí eu sei que, se eu sei que esses números precisam estar dentro do conjunto dos números que eu acabei de calcular, e exatamente foi por isso que eu calculei primeiro o denominador, para me ajudar, eu não posso ter, você pode ter pensado assim, aqui então tem 10 possibilidades, porque tem 10 algarismos, eu posso colocar qualquer um. Não. Por quê? Porque se está entre os números, né, que possuem dígitos diferentes, novamente aqui, eu só vou ter o quê? Ele tem que ser diferente de 1 e tem que ser diferente de 9. Então me restam 8 possibilidades. É o 0, é o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? 8. Depois que eu escolher esse número aqui, que eu não sei qual é, vão me restar quantos para a próxima? 7 e depois 6. Fazendo essa conta aqui, 336. Agora fica mole, né? Depois que eu fiz isso tudo, fica fácil. Por quê? Porque eu sei como é que eu vou calcular então o que o problema quer saber. Basta eu fazer 336 possibilidades de um universo de 13.440. Então, um sobre o outro. Simplificando, eu chego a 1 sobre 40, essa fração bonitinha aqui, e a alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Não vou mentir para você, não era uma questão simples, tá? Apesar do enunciado curto poder ter te enganado, às vezes a gente pensa assim, o enunciado só tem 2 linhas, pode ser muito fácil. Nem sempre é assim. Tá? Então a gente precisava organizar certinho, porque qualquer escorregada na conta, ou você erraria na conta, ou você, enfim, ficaria nervoso aí na hora do teste, pularia, tá ok? Mas a gente está aqui para preparar você para todos os tipos de questão e de diferentes níveis, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui se você achou interessante essa questão, a explicação e tudo mais. Tá? Porque os comentários de vocês, e o comentário, né? Não só a curtida, mas os comentários principalmente, porque é isso que faz a gente ter energia, eu ter energia de continuar aqui ajudando vocês, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, eu vejo você no próximo vídeo de resolução. Um grande abraço!